Amém, querido? Bom, eu vou pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a Santa Palavra de Deus, no livro de Gênesis. Primeiro livro, assim, né? Depois que você encontrar Gênesis, você procura o capítulo de número 35. E nós estaremos lendo, a princípio, versículo 1. Gênesis capítulo 35. A respeito de algumas ordens que o Senhor deu para o seu servo Jacó em processo da vida dele. Você encontrou Gênesis capítulo 35? Então, no versículo 1 está escrito assim. Isso na versão corrigida, tá? Depois disso, disse a Jacó. Deus disse a Jacó, o Senhor falou a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, seu irmão. Vou ler mais uma vez. Depois disso, disse Deus, ou disse o Senhor a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Fecha os seus olhos comigo nessa hora, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Feche os seus olhos, querido. Não se preocupe com a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Apenas feche os teus olhos e eleve o teu pensamento ao Senhor, teu Deus. Jacó estava em um momento de aflição na sua vida. Ele estava prestes a morrer pelo seu irmão. Mas a palavra do Senhor diz que ele buscou e ele encontrou abrigo no Senhor. Se você veio aqui nessa noite buscar abrigo, se você veio nessa noite buscar refúgio do Senhor, então feche os teus olhos, eleva o teu pensamento a esse Deus, e nós vamos falar com Ele nesse momento. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, Deus que foi através daqueles que creram em Ti no passado, daqueles que creem no presente, também daqueles que vão continuar crendo. Deus, nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos, porque o Senhor sempre, Deus, se manifesta na vida, Deus, dos Teus filhos, daqueles que creem em Ti, daqueles que creem na Tua palavra, oh Deus, de maneira poderosa, Pai. E na hora, Deus, que menos se espera, lá está o Senhor. Na hora que menos se imagina, lá o Senhor se manifesta, Deus, de uma maneira grandiosa, Pai, para abrir as Tuas asas, Deus, para que os Seus filhos possam se abrigar, Deus, debaixo, Deus, protegendo, guardando, livrando das mãos do maligno. Pai, eu oro a Ti, Deus, em favor de cada vida que está aqui nessa noite, Deus. Deus, aquilo que os Teus filhos, Deus, vieram buscar, Deus, conforme a necessidade, Pai, do coração dos Teus filhos. Não conforme aquilo que eles querem, mas conforme a necessidade do coração dos Teus filhos. Eu Te peço, Pai, manifesta na vida, Deus, de cada um, Pai. Em nome de Jesus, talvez os Teus filhos entraram aqui, Senhor, desesperançosos, talvez entraram aqui, Senhor, até mesmo enfraquecidos, prostrados, Pai, mas eu oro a Ti, Deus, porque creio que o Senhor é aquele que levanta o caído. Em nome de Jesus, apresento cada vida diante do Senhor e nos sustenta, Deus, mais uma vez, Deus, porque assim como está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra de Deus, nós cremos que mais essa noite o Senhor tem sustento para as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Querido, pode se sentar. Em nome de Jesus. Só para você entender, para você entrar um pouco na história, talvez você não conheça, mas eu creio que os irmãos conhecem, mas para você entrar um pouco na história, a respeito daquilo que estava acontecendo. Jacó era gêmeo de Esaú. Naquela época, a criança que nascesse primeiro era o privilegiado, ele dava as bênçãos do pai, normalmente a profissão do pai também, e ele era abençoado pelo pai. Ele era praticamente o responsável pela casa quando o pai morria. Assim também aconteceu com Jesus. Você percebe que quando Jesus ele estava na cruz, ele passou essa autoridade para João. João não era irmão de Jesus, não era, mas Jesus passou essa autoridade para João. E ele disse assim:
eis aí a tua mãe. Ou seja, a partir de agora você toma conta dela, você assume a responsabilidade. Porque Jesus era o filho primogênito, era a primeira de uma série. Só que a questão entre Jacó e Esaú foi algo assim bem próximo, porque eles eram irmãos gêmeos. Mas nos gêmeos, você já viu o parto de gêmeos, os dois serem tirados juntos, já viu? Uma coisa de cada vez, né? Primeiro tira um, porque embora seja gêmeos, alguém tem que sair primeiro, né? E alguém vai ter que esperar um pouquinho mais. Então nessa daí, querido, Jacó, né? Ele foi, assim como diz a palavra do Senhor, ele foi tirado na sequência. Primeiro saiu Esaú, seu irmão, depois saiu Jacó. Depois foi tirado, depois nasceu Jacó. E o interessante é que existia uma palavra sobre a vida desse moço. A palavra do Senhor disse que o maior serviria ao menor. Ou seja, embora Esaú tivesse nascido por primeiro, existia uma palavra que mudaria toda essa história. Você acredita que Deus ele sempre tem uma palavra para mudar a nossa história quando nós cremos? Amém, querido? É por isso que nós cremos fielmente nesse Deus, porque Ele é maravilhoso e sempre nos surpreende. Então, querido, Jacó, e é interessante a palavra de Deus, amado, porque ela é liberada, e quando surge uma brecha, ela se cumpre. Então, o pai de Jacó, o pai de Esaú, né, que era Isaac, ele já estava muito velho, e ele já não estava enxergando direito, ele estava prestes a morrer, e ele precisava abençoar os filhos antes de morrer. Eles não morriam, ou pelo menos procuravam não morrer antes de abençoar os filhos. Percebi o fim da vida, já chamei eles aqui que vou abençoar. Colocava a mão na cabeça deles, abençoava. E assim foi, encurtando a história, para a gente não perder muito tempo nisso. A mãe de Jacó disse assim para ele: olha, filho, teu pai vai morrer, ele vai abençoar, e agora é a hora, vai lá. Né? Sabe, e aquela coisa toda, e eles foram e prepararam, né, um alimento ali para o pai. Jacó, na condição de Esaú, e vestiu ele algo peludo, e passou o perfume do irmão, e o pai abençoou ele. Porque um dia, Jacó não estava, na verdade, trapaceando, mas porque um dia eles trocaram. Esaú, quando chegou certa vez da caça, Jacó estava preparando um guisado, uma sopa. Esaú disse assim: puxa, me dá um pouco aí. Jacó falou assim: podemos negociar. Se você me der a tua bênção, eu vou dar a minha sopa para você, eu dou a sopa para você. Esaú, sabe aqueles que desperdiçam? Como aqueles que dizem assim: e o que é quinta-feira? Sim, eu tenho aí alguma coisa para curtir hoje, para fazer hoje. O que é quinta-feira? Ou o que é um culto de domingo ou de sábado? Vai fazer diferença para mim? Eu tenho o desejo de fazer tantas outras coisas. Esaú disse exatamente isso. O que vai me adiantar bênção essas horas se eu estou morrendo de fome? A necessidade é outra. Tem pessoas que trocam o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus pela vida aí fora. E ele falou assim: o que me adianta tudo isso? E eles trocaram. Então Jacó automaticamente ficou com a bênção do pai. Então ele precisava fazer com que aquela palavra se cumprisse, ou esperar um tempo determinado. A mãe dele ajudou, e foi uma coisa assim que o Isaac abençoou seu filho Jacó. Mas Esaú ficou muito furioso nisso. Esaú falou: quando meu pai morreu, eu te mato também. Vida maravilhosa, né? Quando meu pai morreu, eu também te mato. Jacó sumiu, Jacó desapareceu. A mãe dele disse: olha, some daqui, vai lá para a casa do teu tio Labão. E nesse meio tempo, Deus foi ter um tratamento com Jacó. E é exatamente nesse versículo de número 1 do capítulo 35 de Gênesis, onde está escrito assim: e depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Você fugiu da face dele para você não morrer, para ele não te matar. Sabe, irmãos, em alguns momentos da vida, momentos difíceis da vida de Jacó, e esse eu creio que talvez o momento mais difícil da vida dele, fugindo para não ser morto. Às vezes a pessoa foge de tanta coisa, né? Foge da conta, foge da dívida do vizinho, né? Do vizinho que às vezes fica atormentando a pessoa, bate lá na porta, fica todo mundo quietinho. Foge do vizinho, tantas coisas assim. Você já fez isso? Não precisa falar, irmão, só que também no meu pensamento não precisa negar também, porque é pecado. Mas quantas pessoas já não fizeram isso, né? Fugir do teu vizinho. Fulano,
pessoa viu você entrar agora. Se eu mandar falar qualquer coisa, eu vou estar pecando, então eu vou ficar quieto, lei do silêncio. Ninguém espirra, ninguém tosse, ninguém. Oxi, desinchando, o câncer vai embora. Quantas pessoas não fogem, mas Jacó estava fugindo de algo muito mais sério. Algo que estava ali correndo em risco a sua própria vida, né? Mas Deus, nesse momento, Deus aproveitou para tratar com Jacó. Porque muitas vezes, querido, Deus não quer tratar e Deus prefere não tratar conosco quando nós estamos rodeados de pessoas. Muitas vezes Deus prefere tratar conosco quando nós estamos sós. Quando nós estamos exatamente sós. A gente olha do lado, cadê o ombro? A gente olha do outro, cadê o ombro? A gente abre a palavra, Deus ali do nada começa a se manifestar de uma maneira maravilhosa. E seus olhos já começam a encher de lágrimas, a dar aquela vontade de chorar, aquela vontade de dobrar os joelhos e de dar um grito, sabe? Você tem vontade de dar grito? De vez em quando o pessoal chama a gente de louco lá no serviço. Então, tá louco? Mas de vez em quando dá vontade de dar uns gritos, a gente aproveita aquele barulhão, dá uns gritos lá e você fala, você tá louco? Não, tô louco não, tô bem, por isso que estou gritando. Se estivesse louco, eu não gritaria, ficaria de boca fechada. Então, aquelas vontades, querido, Deus foi dar um tratamento com esse moço aí. Para onde Deus tem te levado, querido, para tratar com você? Para onde Deus tem te levado? Não importa para onde Ele tem te levado. Se para o deserto, se para o mato, se para o vale, não importa, para as pedreiras, não importa para onde Ele tenha te levado. Receba o tratamento de Deus na tua vida em nome de Jesus. Seja tratado pelo Senhor, seja tratado pelo médico dos médicos, por aquele que conhece tudo e sabe todas as coisas, aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes nós temos dificuldade até de pôr para fora. Amém, querido? Amém. E querido, e nos momentos difíceis da vida, Deus ele sempre se revela de uma maneira ou de outra para nos confortar. Porque nos momentos de alegria, um amigo vem e conforta, e abraça, meu amigo, te amo, e aquela coisa toda, e, sabe, e abraça, e conversa, e ri junto, e nas horas boas, os seus amigos vêm e confortam. Mas nas horas, em algumas horas da nossa vida, o Senhor até permite que nós venhamos a ficar sozinhos, porque Ele quer chegar próximo de nós. Ele quer ser o nosso próximo, aquele que está ali do nosso lado. Então, querido, nessas experiências com Deus, nessas experiências, nesse tempo com Deus, nós aprendemos. Nós aprendemos que nada de mal acontece com um cristão. Irmãos, já vi tanta coisa acontecer de mal com um cristão. A Bíblia nos diz, na carta aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As coisas que acontecem colaboram para o nosso bem. Agrade nós ou não, mas muitas coisas acontecem para colaborar para o nosso bem. Mas isso poderia trazer a derrota, a destruição para a vida de Jacó, mas estava colaborando para o bem. Se Jacó não fugisse para esse lugar, e talvez ele não tivesse essa experiência com Deus, talvez o Senhor não mudaria o nome de Jacó. Então, que diferença faz mudar o nome? A mesma diferença que faz eu deixar de me chamar Paulo aqui na terra e ter um novo nome no livro da vida. A mesma diferença. Esse nome passageiro, esse nome corruptível por um nome eterno, um nome que o próprio Senhor deu para cada um de nós. A mesma diferença faz, a mesma diferença. Então naquela época mudar o nome, trocar o nome, significava muito. Abraão não se chamou mais Abraão, não era mais Estéreo, agora é Abraão, pai de muitas nações. Então faz diferença e faz toda a diferença, e Deus fez isso na vida desse moço. E muitas vezes quer experiência com Deus, mas espera a experiência com Deus lá na rede, balançando de um lado para o outro. E tem uns que vão um pouco mais além. Você já viu aquela churrasqueira que tem aqueles motorzinhos que não precisa nem ficar girando mais? Tem uns que tem uns balancinhos que é automático. Ele faz assim, o sujeito deitando na rede. Ah, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Ele fica lá deitadinho, irmãozinho. Ele tem experiência com o Senhor. Vai esperando, quem sabe, né? Então, querido, mas o nome de Jacó significava algo diferente, porque o nome da pessoa, o meu, por exemplo, significa pequeno, bem relativo, né? Paulo significa pequeno. Então, o nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura. Já lá no ventre, ali, quando ele já estava, sua mãe estava dando a luz, ele já lhe agarrando no calcanhar, diz ao seu irmão, eu quero sair também, eu quero minha bênção. Tem até canção que fala a respeito disso, é quase impossível, né?
Preciso de uma bênção, não vou dizer. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Lá no Vale de Jaboque, onde ele lutou com Deus, a respeito dessa canção aí. Então, irmãos, mas para que o Deus ele se manifeste na nossa vida, na minha vida e na tua vida, nós precisamos obedecer algumas ordens de Deus. Claro que todas, mas principalmente aquilo que Deus fala para nós. E o que Deus disse para Jacó primeiro? Versículo 1 do capítulo 35. Levanta-te. Segundo, sobe a Betel. Terceira, habita ali. E quarta, faz um altar. Levantar por quê, irmãos? Jacó ele não estava simplesmente prostrado. A sua vida, sabe? Porque tem pessoas que andam, né? Direto, parece que estão bem, estão lá, parece que estão firmes, conversam, vão de um lado para o outro, mas dentro de si muitas vezes está destruído, está acabado. E a pessoa está prostrada, a pessoa está prestes a desistir até mesmo da sua própria vida. Estávamos assistindo um testemunho hoje, né? Daquele moço lá, aquele ministro de louvor, né? Igreja Batista Independente, né? E daqui uns dias eu vou colocar para você só o testemunho. Eu separava, eu editava, eu vou colocar para você só o testemunho no culto de domingo da família. Eu vou editar primeiro, depois eu vou passar para você. Algo que o Senhor ele pode fazer na vida das pessoas que creem, independente daquilo que alguém fale para você. Mas existe uma palavra de Deus para a nossa vida também com relação à família. Então, querido, Jacó fisicamente ele não estava prostrado, mas espiritualmente ele estava ali encurvado, né? E às vezes a pessoa ela parece estar de pé, fisicamente, vem para a igreja tudo bem, numa boa, mas dentro dela ela não consegue ou tem dificuldade até para sentir Deus. E ela fala, cadê Deus? Cadê aquele Deus que eu orava e eu sentia algo diferente? Cadê aquele Deus que eu clamava e parecia que alguma coisa mudava em mim? Cadê Ele? Às vezes a pessoa está tão acabada, mas tão para baixo, que ela ora, parece que a oração fica um vazio. E com relação a isso, a vida parece que começa a ficar sem sentido quando a pessoa começa a orar, e ela parece que não sente que a oração está chegando a algum lugar. A pessoa começa a ficar vazia. Porque sabe quando o cristão ele é cheio? Quando ele ora e ele sente que Deus ouve. E sente, querido, que a oração ela ficou lá diante da presença do Senhor, porque a Bíblia diz que assim como o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, nós somos alimentados também por essa esperança, pela certeza de que nós não vemos, mas nós esperamos em Deus, porque Ele é fiel e a palavra dele pede para que nós venhamos a esperar. Porque Ele começou a boa obra, Ele é poderoso para terminar, querido. Ele começou, Ele é poderoso para terminar, mas nós precisamos obedecer a palavra dele. Então, querido, naquele momento de dificuldade de Jacó, Deus não queria que Jacó se prostrasse, mas Deus queria que Jacó fizesse algo. Deus queria que Jacó se levantasse. O que diz o versículo 1? Primeira ordem que Deus deu para ele: levanta-te. Levanta-te. Existe um momento, Eclesiastes 3, há momento para todas as coisas. Há momento para nós nos prostrarmos, sim, em ação de graças ao Senhor, bendizer o nome dele, mas há momentos que nós precisamos nos levantar, nos colocar de pé. O Senhor diz na Ezequiel capítulo 2, verso de número 1, o Senhor diz ao profeta: esta é a voz que me disse, filho do homem, ponte de pé e eu falarei contigo. Se pôr de pé. Jesus, quando ele estava em um barquinho onde estava sendo açoitado pelas ondas, seus discípulos estavam todos desesperados: vai afundar. Senhor, não importa que pereçamos. O que Jesus fez? Dá deitadão lá, levantou a mão: onda, fica quieto, estou vendo, sossega. Jesus se levantou, estendeu a mão. Tem uma tradução, não me lembro qual é, eu acho muito interessante. Jesus mandou a tempestade se calar. Cala a boca, se cala, quieta e sossegue. Maravilhoso, né? E ela ouviu. Isso que é mais maravilhoso, o tempo ouvir Deus. Você vê que nada é morto, né? Nada é morto, vento, ar em movimento, nada é morto. O tempo ouvir Deus. Por isso que as pessoas falam que a gente é meio louco, porque a gente acredita nessas coisas, né? E o outro, o incrédulo, só acredita naquilo que está vendo, né? Mas a gente acredita naquilo que é espiritual, porque vai muito mais além, amém, irmãos? Então, irmãos, Deus não quer que nós nos prostremos diante de dificuldades, diante de obstáculos, querido, nas nossas vidas. Deus nos quer, querido, na guerra. Para que Deus nos chamou, irmãos? Deus nos chamou para ser covardes? De maneira nenhuma. O Senhor não nos deu espírito de escravidão.
O Senhor nos dá espírito de ousadia, espírito de intrepidez, para que nós venhamos a lutar, para que nós venhamos, querido, a avançar, querido, nunca recuar. Nós não somos aqueles que recuam, aqueles que retrocedem. O Senhor sempre aponta adiante para cada um de nós. Primeiro aqui, depois ali, depois lá, Jerusalém, Samaria, confins da terra, fim do mundo, e vai embora. O Senhor nunca pede para que nós venhamos a ficar parados. O Senhor sempre, querido, pede para que nós venhamos a avançar. Eu uso uma palavra difícil de ouvir lá no trabalho, sempre eu uso porque alguns tipos de pessoas elas têm que ser um pouco mais duras, um pouco mais, dar aquela sacudida assim. E eu disse esses dias para alguém lá, Deus nunca chama, desculpa a expressão, eu disse lá para eles, falei, Deus nunca chama vagabundo para a obra dele, pessoa que não quer nada, nem fazer nada. Mas Deus já chama um ocupado e dá mais atividade para ele, porque por ele estar ocupado significa que ele tem força, ele tem condição, ele tem disposição para trabalhar. Porque o outro que já não quer fazer nada, bom, deixa ele fazendo nada. Então, ele dá atividade sempre para aquele que já tem algo para fazer. E Jacó, querido, ele tinha com certeza grandes coisas para fazer, mas Deus queria fazer mais na vida dele. Amém, querido? Então Deus não quer, querido, que nós venhamos a nos ficar prostrados, mas valentes, de pé como soldados para pelejar as lutas dessa vida. E quantas são as pessoas, irmãos, que têm se encurvado diante das lutas dessa vida? Quantas são as pessoas que têm se prostrado, irmãos, têm se debruçado, têm dito, não aguento mais, têm dito, vou desistir. Tem uma canção, vou até postar lá para o padre, no link do negócio lá. Como é que é o nome do negócio lá? Eu tenho lá também no grupinho lá. O louvor do pessoalzinho que é da igreja do Apacentar. Mas o nome do ministério de louvor é outro, é Sopro de Deus. O nome já é maravilhoso. E uma das canções que esse moço que ele canta eu não vou desistir, eu não vou recuar, sei que vão se cumprir os seus planos em mim. A letra é maravilhosa. Mas, querido, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Então muitas pessoas, querido, o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem projetos, mas muitos, querido, acabam ficando pelo caminho e aquilo não acontece na sua vida. Como, por exemplo, nós temos planos, temos sonhos, temos projetos para um trabalho, também, é claro, voltado para o Ministério do Louvor, quando nós estivermos estabilizados. Mas muitos vão passar simplesmente ouvir e vão recuar. Primeiro porque não sabem esperar no tempo de Deus. Só conhece o seu próprio relógio. Só conhece o seu próprio relógio. Só o seu próprio relógio. Tem dificuldade de esperar no Senhor. Sabe, querido? Segundo, eles não conseguem, sabe aquela espera a longo prazo? Tem investimento a longo prazo, espera a longo prazo. Aquilo que o Senhor vai fazer, Ele sabe quando. Vamos aguardar nele. Sabe? E muitos vão só ouvir. E muitos vão ver depois. E talvez vão perguntar assim, puxa, por que será que eu não esperei? Aí o tempo já passou. Aí a história já é outra, a história já mudou. Não deixa o tempo de Deus mudar para a tua vida. E não deixa o tempo de Deus, querido, passar também para a tua vida. Sabe, irmão, deixa eu abrir algo para você. Que eu tive muito medo um tempo na minha vida, no ministério, muito medo mesmo, que o tempo de Deus passasse para mim. Isso é muito sério. E o Senhor tinha algo preparado para nós, o Senhor já havia dito que tinha algo preparado para nós. Nós tínhamos feito uma promessa ao Senhor, que quando o Senhor nos abençoasse com as crianças, porque não havíamos possibilidade de ter, nós iríamos largar tudo e fazer o que tivesse que fazer com a nossa própria vida por causa do Evangelho. Iríamos avante. E independente daquilo que o homem dissesse, daquilo que o homem deixasse de dizer, nós iríamos dar ouvidos para Deus. Aí então o Senhor nos abençoou com a criança, depois com outra. E em um momento nós estávamos lá, cheguei do trabalho, fui direto para a igreja, desci direto lá e estava no culto e participando, e o Senhor cobrou isso durante o louvor, durante o cântico, a respeito daquilo que Ele tinha feito na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa. E ainda não havia cumprido aquilo que eu havia prometido ao Senhor. E eu senti um peso muito grande, sabe, irmãos? De Deus disser assim para mim, agora não precisa mais, esperei demais. Eu vou levantar outro melhor, fazer coisa melhor ainda, maior do que você está agora. E aí quando eu falei assim para minha esposa, eu falei, cara, nós vamos ter que cumprir algo que nós prometemos ao Senhor.
Vai custar muito, eu sei disso, mas a gente vai ter que cumprir. Vamos lá, chegamos, conversamos com o pastor, ele não entendeu coisa nenhuma. Fomos conversando com outro pastor que é acima dele também aqui. Ele falou, então vai. Abençoou, deu uma carta, tudo bem, de apresentação. Mas nos custou o ministério, nos custou a posição lá de onde nós tínhamos, desde 2001, estávamos auxiliando o trabalho na obra, tinha trabalho aqui na sede também. Para chegar lá um dia, lá no São Guilherme, sentado lá no banco, depois de um tempo fomos tocar bateria lá também, que o baterista tinha saído, depois de um tempo fomos atrás dele e voltei lá para o banco. Então o tempo de alguém que ser assim na igreja. Descobriram que eu, notícia corre, descobriram que eu às vezes pregava, né? E alguém disse assim para mim, o irmão pode trazer uma palavra na quarta-feira? Era pastor. Eu posso, irmão, claro. Então quarta-feira o irmão traz uma palavra aí, o irmão que tem que Deus colocar no coração dele, tá? Pode deixar. Orar a Deus. E aí tudo começou, Deus começou a restituir. Deus começou a restituir. Porque quando você entrega diante dele, tua vida, tua alma, teu coração, teu espírito, tudo que você tem, tudo que você é, lá na frente ele te restitui. Quando você fica com aquilo que é teu, que você acha que é dono, tudo aquilo que você tem controle, você acaba perdendo. Porque na verdade não temos controle de nada. É o Senhor que controla todas essas coisas. Tudo está no domínio dele. Tudo está no poder dele, debaixo da autoridade dele. Então entregue tudo ao Senhor. Amém, amada? Então, querido, às vezes a pessoa ela fica prostrada diante de tudo isso, sabe, querido? Mas não deixa as circunstâncias, irmãos, da vida baixarem a tua cabeça. Não deixa as circunstâncias, não deixa Satanás ficar soprando nos teus ouvidos setas do maligno, dardos inflamados, querido. Tantas coisas na tua vida, sabe? Às vezes a pessoa ela não dá ouvidos para Deus, tem dificuldade de dar ouvido para Deus, dá ouvido para a voz de Satanás. E às vezes lança praga, lança enfermidade, palavras de derrota. Ô, irmão, o cristão, irmão, ele só é derrotado se ele voltar. Satanás sabe disso. E isso que é interessante para ele. Bom, ele só é derrotado se voltar, então, já que não dá para mudar isso, vamos fazer ele voltar. Então os que recuam ficam na derrota, porque recuaram. Porque aqueles que caminham, Deus sempre tem algo. Pelo menos uma coroa para colocar na cabeça tem. É claro que nós trabalhamos pelo galardão também. Pelas obras também nós trabalhamos com isso também. Mas ainda que vamos supor que você não tenha galardão, pelo menos uma coroa na cabeça você tem. E entrar na Nova Jerusalém você vai entrar. Amém, querido? Então permaneça na presença do Senhor, permaneça diante da presença dele. Querido, apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Combater o combate, acabar a carreira e guardar a fé. Guardar a fé no coração. Muitas coisas podem roubar de nós, mas aquilo que tem dentro de nós ninguém rouba. Ninguém pode roubar. Você pode não ter ouro, não ter prata nessa vida, mas você tem algo muito mais maravilhoso, querido. Você tem a presença do teu Deus, você tem uma promessa guardada dentro de você, você tem uma promessa da vinda dele e de algo maravilhoso que é a Nova Jerusalém. Tudo isso já está plantado dentro de você, porque o Senhor te faz sonhar com tudo isso. Soltamos um louvor que eu gosto muito um tempo atrás, e eu gravei, soltamos terça-feira. Isso que vem de ver os céus abertos, sua esposa está chegando, algo maravilhoso. Mostra a Nova Jerusalém assim, sabe, amado? Tudo de ouro, tudo maravilhoso. Assim, um lugar onde nós vamos morar futuramente, sabe? Hoje a casa pinga água, panelinha daqui, vazia de lá, um balde lá. Mas na Nova Jerusalém não vai ter essas coisas. Lá foi Jesus que construiu. Tem uns pedreiros e meia colher, como diz o povo ali fora, mas essa que Jesus construiu é perfeita. Não tem vazamento, não tem frio, não tem nada. Nem nessas iluminação aqui, sabe, falha, que queima de tempo em tempo, não vai precisar. Porque a Bíblia diz que lá o rosto de Jesus, ele vai brilhar, querido, e ele vai iluminar todo aquele lugar, amém, amado? Ele vai ser a luz daquele lugar, o sol da justiça. Assim como o sol do meio-dia, assim o Senhor vai brilhar naquele lugar. Claridade perfeita, né? E essa claridade nem perfeita não é. Sabe quando você acende a luz da tua casa?
Você fala assim, puxa, eu não estou enxergando direito, e você vai lá fora. Por que você vai lá fora? Porque a claridade do sol é perfeita. Ela vem e você enxerga tudo. Então você vai lá dentro e você fala assim, está tudo bem embaçado. É assim que funciona, aqui as coisas são meio embaçadas. Mas quando brilhar o sol da justiça para mim e para você, as coisas vão estar muito claras, vão estar bem claras para nós, amém, irmãos? Então, querido, ele disse assim também para Jacó, vai para Betel. Né? E Deus, Ele quer nos dar uma direção, irmãos, em Betel. Mas que Betel que é isso? Onde é que é Betel? Vou ter que ir lá em Betel, lá no Oriente Médio. Não, irmãos. Jacó ele precisou ir para Betel para que a glória de Deus, a presença de Deus se manifestasse na vida dele, para que ele tivesse uma direção, Deus mudasse o nome dele, fizesse algo maravilhoso na vida dele. Mas Betel é uma simbologia, está tipificando a igreja do Senhor, como quem diz assim, olha, você vai para a igreja, né? E você fica lá, vai e fica lá. Fala assim comigo, Betel, casa de Deus. Lá, querido, é o lugar que o Senhor se manifesta. Muitos falam assim, não, pastor, não que eu clamar, Deus vai me ouvir. Claro que Deus vai ouvir, o Senhor ouve todas as coisas. Mas quando Ele pede algo para nós, não adianta você fazer outro lugar. Como, por exemplo, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O dia, dependendo do lugar, faz diferença. Até as 3h30 da tarde eu tenho que estar no trabalho, tenho que estar lá. Porque foi comprada a mão de obra e o trabalho, então a gente tem que prestar serviço lá na empresa. Mas a partir de 3h30, 4 horas da tarde, aí não tem restrição. Aí é Betel, aí é a casa do Senhor, aí é a casa de oração, a casa da adoração, aí eu quero estar aqui. Aí, querido, isso só depende de mim. Ou seja, existem coisas que dependem de nós, querido. Existem coisas que dependem de Deus, mas existem coisas que Ele espera nós fazermos para agir na nossa vida. Você está disposto a fazer algo para que o Senhor possa agir na tua vida? Amém? Você está disposto a isso? Amém? Então, querido, Betel significa a casa do Senhor, o lugar que Ele escolheu para nós nos encontrarmos com Ele. Salmo 133, bom e agradável que os irmãos vivam em união ali, na comunhão na casa do Senhor. Sabe, irmão, Betel é um lugar de intimidade. A igreja, a casa do Senhor é um lugar de intimidade, irmão. A igreja do Senhor é um lugar de adoração, um lugar de se louvar. Sabe, Betel é um lugar onde nós podemos derramar a nossa alma, nos derramar, nos entregar diante do Senhor, abrir, rasgar teu coração. Eu vou rasgar o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Rasgar o teu coração na presença do Senhor, amado. Deixa Deus entrar na tua vida, sabe, querido? Deixa Deus entrar dentro de você. Sinta algo diferente, querido, de Deus, em nome de Jesus. Sabe, Ana passou por isso, irmãos. Ela teve dificuldade também com relação a filhos. Penina ali atormentava ela o tempo todo. Eucana não dava filho para ela porque ela era estéril. E quando ela foi na casa do Senhor, ela recebeu algo do Senhor. O sacerdote, das últimas palavras que ele disse, eu disse, olha, vai em paz. Que o Senhor conceda o desejo que era no teu coração. O desejo dela era ter um filho. Que Deus concedeu o desejo do coração dela. Mas onde ela foi? Em Betel. Sabe, querido? E tantas pessoas. Se você ler o Salmo 73, quando Asaf estava ali olhando para a vida do ímpio, parece que a vida do ímpio era mais abençoada do que a dele. O Senhor falou, não, Asaf, apaga isso da tua cabeça, apaga isso da tua memória. Vou te mostrar outras coisas. Vou te mostrar o fim de todas as coisas. Vou te mostrar, por exemplo, eu falando aqui para você, o fim de Lázaro e o fim do rico. O fim do mendigo que serve a Deus e que teme ao Senhor e que crê na palavra, e o fim de um milionário. Até onde o dinheiro de alguém pode levar, até onde a presença de Deus ela pode nos levar. Até onde ela pode nos levar. Para Deus não tem limite. Para Deus não tem espaço. Deus de perto, Deus de longe, Deus da terra, Deus do céu. Para o Senhor não tem limite, querido. Para o Senhor não há barreiras. Sabe, querido? E não adianta também, querido, Jacó, por exemplo, ele chegasse em Betel, e daqui a pouco ele falasse assim, puxa, eu já fui em Betel, Deus mandou vir em Betel, agora eu vou embora. Não. É isso que eu comento com os irmãos. Quando nós olhamos às 9 horas, puxa, 9 horas, eu preciso ir embora. Eu tenho que sair correndo, pastor, porque veja bem, pastor, aí. Você vai sair correndo? Para quê? Cuidado de ser atropelado na rua aí. Vai devagar, você vai sair correndo para quê? Você vai fazer o quê? Então, você sabe o que é que tem hoje o Globo Repórter? O Globo Repórter vai passar um monte de tragédia, um monte de porcaria, um monte de coisa que nem sempre serve pra gente. De vez em quando salva, passa as coisas lá de saúde, alguma coisa assim, mas nem sempre. Normalmente é coisa que não presta.
coisa que muitas vezes leva para induzir a pessoa aquilo que eles querem, é querer manipular o ser humano. Normalmente é isso. Nós vamos correndo porque lá nada, lá nós não perdemos nada. É aqui que nós ganhamos mais de Deus, amém, irmãos? Graças a Deus. Então, não adiantava nada Jacó, por exemplo, chegar um dia, no outro dia voltar embora, né? Deus queria algo com ele, para que ele permanecesse ali. Nós precisamos permanecer na casa de Deus. Precisamos permanecer, irmão, na casa do Senhor. Sabe? Deus quer que nós venhamos a permanecer no lugar que Ele preparou para nós. Deus não preparou o mundo para nós, irmãos. Nós somos forasteiros peregrinos, espaço de tempo. O lugar e o momento, irmão, que eu creio que Deus mais tem prazer é no horário que os irmãos eles se reúnem para cultuar a Ele, a presença dEle, adorar o nome dEle. Eu creio que é o horário do tempo que mais Deus tem prazer. Sabe, irmãos? Não é o tempo do mata-mata. Você viu esses dias mata-mata lá? E com esses dias aí, os policiais detonando os bandidos lá. Pode ficar assinado aí. Toda Norte, cara. E nisso Deus não tem prazer. Mas quando começa, quando dá 8 horas, eu falo isso aqui, porque em outras igrejas o horário é diferente. Mas quando vai chegando 8 horas, eu creio que o coração de Deus vai se alegrando, agora vai sair a adoração. Agora vai ter louvor, anjo. Vamos assistir, vamos participar de tudo isso, porque é o meu nome que vai ser louvado. É o meu nome que vai ser adorado. Sabe, Deus, claro, você sabe que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Ele nunca faz pouco caso daquilo que é feito para Ele de todo o coração. Então, eu creio que quando a gente começa a louvar o Senhor assim, a presença do Senhor começa a descer, sabe? Começa a se manifestar. E Deus, Ele faz questão de estar presente ali, porque é do nome dEle que está sendo falado. Só como é que você sabe disso? Bom, Jesus deu essa deixa. Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, o que Ele vai fazer? Ele vai sumir de lá? Está presente lá. Então, Ele nos dá essa garantia. Ele nos dá essa certeza. Sabe que nós precisamos estar firmes com o Senhor. E para encerrar, o que Deus disse? A última palavra, a última ordem que Deus deu para Jacó naquele momento. Edifica um altar. Vai para Betel, habita ali, sabe? Edifica um altar. Levanta, vai, edifica ali um altar naquele lugar. Edificar um altar. Não vou nem falar de canção, que existe uma canção que diz que nosso coração é o altar de Deus. Né? Você crê nisso, que teu coração é o altar de Deus? Antigamente se fazia aqueles altares, né, em adoração ao Senhor, em ação de graças a Deus, e Deus se manifestava ali, e através do sacrifício, porque não bastava simplesmente levantar um altar, irmãos, que deixasse o altar lá. Ah, esse altar aqui é a Deus, não. Certo? O altar é a Deus. Mas todo altar tinha que ter sacrifício. Deus não habitava ali e não se manifestava em altar sem sacrifício. Tinha um sacrifício e era feito o sacrifício e Deus se manifestava, a glória dele, a presença dele naquele lugar. Nós precisamos de sacrifício. Hoje alguém disse assim para mim, lá na mesa do refeitório, comendo, nem comendo, o povo da trégua, né? Comendo lá, tentando comer lá. E alguém falou lá uma coisa e a pessoa disse assim, pô, ainda bem que a salvação é de graça, né? Eu não respondi nada não, estou comendo agora. Ei, Paulo, ainda bem que a salvação é de graça, né? Eu falei, então tá. Eu falei, de graça. Você sabe o que é de graça, não? Negativo. Graça é o significado de uma palavra, não significa que é de graça. Você sabia disso? Falei para ele. Graça significa favor e merecido, não significa que você vai levar, não vai pagar nada. Significa isso. Mas como assim? Falei para ele, por que Jesus pediu para que você tomasse a tua cruz, negasse você a todo dia e aí então você pudesse ir com ele? Por que ele pediu para você fazer isso? Ué, não é de graça? Por que existe um preço a pagar e a tua vida no altar é o preço ao sacrifício? Falei para ele, por que é de graça? Ele engasgou, olhou de um lado, olhou do outro, mas está escrito que é de graça. Falei, graça é um favor que não se merece. Eu não podia subir na cruz, Jesus fez isso por mim. Ele fez, nós trocamos de lugar. Ele falou assim, agora tua vida em santidade, corpo, alma e espírito, vai vendo na presença do Pai. Esse é o trabalho, esse é o preço. Vida em santidade, adoração ao nome dele. Eu falei, e olha que custa, hein? E olha que custa. Olha que custa. Então, querido, quando se fala a respeito de altar, o altar, irmãos, é um lugar maior, vamos chamar assim, de um máximo da nossa intimidade com Deus.
O lugar mais maravilhoso, mais extraordinário da nossa intimidade com Deus. Eu não estou falando simplesmente de altar, de um lugar assim um pouco mais elevado. Não simplesmente disso. Mas o altar, aquele lugar que nós buscamos, querido, a presença do Senhor, a intimidade dele. Porque quando nós olhamos para o altar, irmão, altar lembra sacrifício, sempre vai lembrar sacrifício. Altar. É por isso que muitas pessoas elas sobem nesse lugar, mas muitas não permanecem. Elas não conseguem ficar. Elas não permanecem. Porque quando vem o preço de estar no altar, vem retaliações, vem tribulações, vem aflições, vem setas do maligno, vem muitas vezes laços do inimigo e tantas coisas assim, a pessoa acaba não suportando. Uma coisa se levanta aqui, outra se levanta lá, ela fala, ai meu Deus do céu, parece que antes não era assim, ela acaba desistindo. A pessoa ela não paga esse preço, porque altar é sinônimo de preço, sabe? Sacrifício, renúncia. Você renunciar ao eu teu. Quando dá vontade de você falar um monte de coisa, com um monte de gente, você não pode falar nada. Você tem que orar a Deus e falar, Deus, tem misericórdia, guarda minha língua, guarda meus pensamentos, esse pensamento ruim, tira de mim, eu abençoo. Isso é renúncia. Você deixa a tua vontade de lado para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é renúncia. Sabe, irmãos? É lugar de adoração. Sabe, querido? E só para encerrar, todos nós precisamos edificar, irmãos, os nossos altares. Todos nós precisamos edificar. Levantar um altar para que nós venhamos a ter comunhão com Deus. Sem altar, sem sacrifício. Altar é um lugar para Ele, nosso coração. Tem que ser do Senhor Jesus. Então, irmãos, se nós não levantarmos, não edificarmos um altar ao Senhor, sabe? Nós não vamos ter comunhão com Deus. Não vamos ter intimidade com Deus. Então, sem altar, sem intimidade. Sem altar, sem comunhão com Deus. A pessoa não fica vazia. Você já bateu uma lata vazia? Você já bateu como é que é? Pim, pim, pim. Faz aquele eco. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele vai falar do amor, ele fala, é como um sino que tine. Tim, tim, tim. Barulho. A mesma coisa. A pessoa é vazia. Nem ela sente nada, nem alguém sente alguma coisa através da pessoa. Ela é simplesmente vazia. Sabe? Porque nós precisamos. No mundo espiritual, no mundo físico, não. Porque no mundo físico, você não sabe o preço que eu paguei para estar aqui ou quem está aqui. Você não sabe. No mundo físico, não. Você não sabe como é que foi meu dia. Você sabe, você não sabe. Mas no mundo espiritual, se conhece e reconhece tudo isso. O Senhor, Ele sabe. Os demônios sabem, os anjos sabem. Se houve consagração, se houve busca, se houve entrega no mundo espiritual, você sabe disso. E aí começa o efeito. Com efeito ou sem efeito? O efeito parte a partir de nós. A partir do momento que nós sacrificamos nossa vida no altar de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, querido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Havia, é claro, um propósito de Deus para a vida de Jacó. Mas há também um propósito de Deus para a nossa vida. Assim nós queremos. Assim como Deus queria realizar algo na vida de Jacó, quando Jacó ele foi para Betel. Quando ele colocou ali a cabeça numa pedra para dormir. Aquela pedra eu vejo como que ela fosse uma rocha, a pedra, a rocha que é o Senhor Jesus. Colocou a cabeça ali no Senhor Jesus. Descansou ali a tua cabeça naquela pedra. Aí o Senhor deu um sonho para ele. Sabe que Deus quer mudar a nossa vida. Mas nós precisamos querer ser mudados por Deus e moldados por Ele. A mão do Senhor, ela molda, ela modela, ela deixa exatamente como Deus quer. A questão é que quando o Senhor começa a moldar, para moldar, você sabe como é que é? Quem trabalha com essas coisas aí, tem que dar umas apertadinhas, você sabe, um apertão assim, molde, não está do jeito que eu quero, eu vou ter que amassar e apertar para fazer a forma. Nesses apertões, a gente sente, você fala, ui, você fala, ai. A prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar, faz tempo aí. Então, amado, a pessoa começa a sentir, sabe, a aflição na sua vida quando o Senhor começa a moldar, quando o Senhor começa a modelar a vida da pessoa. Mas é preciso permanecer. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos nessa hora. Feche os teus olhos, eleva o teu pensamento ao Senhor teu Deus. Assim como Jacó fechou os olhos, a partir do momento que ele fechou os olhos para descansar aparentemente do teu corpo físico, Deus ele manifestou, querido, na vida dele lá. Assim como eu creio que quando você fechar os teus olhos, assim como eu creio que quando você
pensar, querido, em tudo aquilo que te aflige, em tudo aquilo que muitas vezes parece que tenta tirar até mesmo sua própria vida, sugar você, querido, sabe? Eu creio que você vai, querido, receber algo de Deus quando você crer nele, quando você esperar nele, quando você voltar a tua mente, o teu pensamento, querido, tudo para ele. Em nome de Jesus, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, nós cremos, Deus, que a tua palavra, Deus, não volta vazia. Nós cremos, Deus, que a tua palavra, Deus, é uma palavra que fica de pé, uma palavra, Deus, que permanece, Senhor, para sempre. E olha nós aqui, Deus, mais uma vez, Deus, aqueles, Deus, que esperam em ti, Deus, assim diz a tua palavra, renovarão as suas forças. E nós estamos, Deus, o que? Nós estamos esperando no Senhor, nós estamos buscando, Pai. E nesse momento, Deus, nós queremos, Pai, eu te peço em nome de Jesus, as nossas forças renovadas, para que nós continuemos a esperar, para que nós continuemos a buscar, para que nós continuemos, Deus, a clamar, Deus, a glorificar, a exaltar o teu santo e poderoso nome. Pai, nessa hora, Deus, os teus filhos, Pai, buscam, Senhor, por problemas, Senhor, diversos, Deus. Os teus filhos buscam, Pai, por necessidades diversas, Pai. Só o Senhor sabe como agir, Deus, na vida de cada um. Deus, se na área da saúde, Deus, eu te peço, Pai, toca no nome de Jesus, do alto da cabeça, Senhor, na planta dos pés, e tira, Deus, todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós não aceitamos, Deus, todo pensamento, Deus, pensamento errado, pensamento, Deus, contrário ao teu, toda depressão, Pai. Ô, Senhor, os teus filhos muitas vezes, Pai, e muitos, Deus, têm adotado pensamentos, Deus, malignos, pensamentos, Deus, de isolamento, pensamentos, Deus, que não te agradam, pensamentos, ó Deus, que fogem do natural. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, enche, Deus, cada vida, Pai, da tua presença, Pai, nessa hora, Deus, para que eles possam ser cheios de ti, Pai, menos do mundo, Deus, e mais de ti, Pai, menos cheios, Deus, das coisas lá de fora, e mais cheios, Deus, das coisas aqui de dentro, mais cheios da tua palavra, mais cheios da tua unção, mais cheios do teu Espírito. Oh, Pai Santo, Pai poderoso, faz transbordar, Deus, cada coração, faz transbordar, Deus, em cada vida, Pai. Deus, quando os teus filhos abrem, Deus, a boca, Deus, a orar a ti, Pai, oh, Deus, vai enchendo, Deus, vai enchendo da tua glória, vai enchendo, Deus, da tua graça. Oh, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, faz, Deus, a tua obra, Deus, em cada vida. Faz, Deus, a tua obra, Pai, em cada coração, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para que a palavra do Senhor se cumpra, Deus, na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta-te, porque Deus, Ele quer uma postura de cada um de nós. Vai até Betel, Deus quer nos dar uma direção. Deus quer que nós venhamos a permanecer no lugar que Ele preparou. Fica ali e edifica um altar. Um altar nos lembra sacrifício, mas nos lembra também comunhão com o Pai. Amém, querido? Graças a Deus por isso. Deus abençoe poderosamente tua vida em nome de Jesus.